Algumas pessoas me perguntam se esses olhos... Me perguntam se é pintado todo do zero, essa parte na parte branca, né? Mas não, eu faço um jeito que se der ruim, eu consigo resolver. Esse jeito que eu tô fazendo é como se fosse até um bolo esculpido no estilo mangá. Que aí eu peguei uma referência na internet para poder tentar reproduzir algo parecido com esse olhinho, tá vendo que bonitinho? Então eu recorto a pasta americana. Agora eu vou colocar uma pasta branca, mas super importante, a pasta branca e a pasta azul que vai vir tem que ser mais baixo do que a cor da pele. Aproveitei o corte da pasta para cortar o meu branco, olha só. Ajeito com a colherzinha, uma esteca de colherzinha bem devagar para não ficar marcado. Venho com a minha pasta azul, gente, é importante deixar essa pasta azul clarinha para a pintura ficar até mais bonitinho. Dessa vez aí ficou até mais escuro do que eu gosto, mas já estava tingido, usei ela mesmo. Mas tenta deixar um pouco mais claro que o efeito da pintura fica melhor, tá? Então isso é uma dica. Tá vendo que eu fiz um arredondadinho? Olha a minha referência que eu deixei no cantinho pra você ver. E cortei a parte de cima pra poder ficar certinho lá na hora que eu encaixar. Eu ainda venho com a colherzinha e dou uma leve esticadinha sem marcar muito. Gente, isso é super importante. Sempre ficar abaixo da cor da pele. Porque senão ele fica com o olho esbugalhado se você deixar na mesma altura do outro. Pego uma pasta preta, faço a bolinha. Esse olho só foi uma referência, porque se eu quisesse deixar exatamente no formato, eu ia ter que imprimir, pegar o molde, botar em cima do meu bolo para poder cortar o máximo parecido. Venho agora com o corante da Inerografia azul e vou dando batidinhas. Eu não tô pintando igual um pincel, eu tô dando batidinhas. É porque tá acelerado, não consegue ver. Misturo o azul escuro com o azul claro e vou escurecendo nas partes como minha referência tá. Então olho para minha referência e vou tentando reproduzir. Então eu vou dar sempre batidinhas para ir manchando como um aquarelado. E assim eu vou pintando. Olha, depois eu sujei um pouquinho de preto com azul. Vou dando mais escurecida. Se eu não pintar, gente, fica com o olho parecendo que tá estatalado. Então... tenta dar esse efeito para ficar um olho bonitinho. Ainda mais esses olhos de mangá sempre tem uma pintura bem bonita. Escureço a bordinha também. Olha como é que fica. Esse corante que eu estou usando é líquido, tá? Eu não uso gel assim para pintar. Então sempre o líquido da Inerografia. Percebe que agora na minha referência tem aquela parte preta. Eu faço tanto pintado quanto com pasta. Pego a minha pasta americana com um pouquinho de CMC para ficar durinha. Umedeci um pouco com água para a pasta grudar. Afino sempre o mais fininho é a parte de dentro, vamos dizer, seria o nariz, né? Então, aonde eu começo a colocar na parte de dentro aqui, é aonde que seria o nariz. Só para você entender como é que é. A parte de fora é fininha a ponta, mas ela termina grossa. Vocês percebem no vídeo? Olha, eu vou colocando, ajeitando. Agora eu coloco alguns fios de pasta americana e outros pintados. Para não ficar tão grosseiro, olha. Sempre afino bem a pontinha e coloco... Outro detalhe, eu não coloco esses fios mais grossos de pasta até lá no começo, não. Porque senão eu acho que fica muito gritante, muito olhão assim. Então, não, eu coloco só alguns. A gente tem um senso ali para que fique bonito, pegando um pouco da referência para ficar bonito o nosso olhar. Agora eu faço alguns fios menores no pincel bem fininho, pincel número 0. Faço ali até quase a metade ali alguns fios para dar um charme. Em alguns casos eu pinto com marrom essa parte de baixo, mas nessa eu coloquei preto. Então eu vou pintando a bordinha só para dar um detalhe. E abaixo da onde que eu coloquei aquele preto de pasta eu também pinto. Mas olha, é muito delicado, gente, para não ficar gritante essa pintura. Olha, pintando ali então com a parte de baixo. Porque em alguns bolos, se você der uma leve abaixadinha, você já consegue enxergar aquela parte branca ali. Então eu sempre pinto para ficar mais bonito. Fui dando um retoquezinho da tinta azul, porque eu vi que estava muito clarinha ali, porque como a minha pasta azul já estava um pouco mais escura do que deveria,
Então eu dei um retoque ali para dar mais um efeito. E é claro, agora a gente coloca o ponto de luz. Como na minha referência tem 2 pontinhos, então eu coloquei como minha referência, olha que lindo que fica. Esse estilo de pintura é igual que está também no nosso curso da Moana, que eu ensino em clay e ensino em bolo, que tá lá no meu curso online, que eu vou deixar o link aqui embaixo. O que é mais humanizado, a gente tem que colocar a pasta branca e colocar a pálpebra na cor de pele em cima e pálpebra na cor de pele embaixo. Nossa, quase enrolei a língua aqui. Mas o processo de pintura eu deixei em time-lapse aí pra você. Tá vendo que o azul eu deixei até mais claro um cadinho. E fui pintando no mesmo processo, com um corante mais claro primeiro, depois mais escuro. Afundei o do mais humanizado, eu sempre afundo aquele cantinho ali que eu afundei também, para dar a entender que é uma bolinha, né? Mas a pintura em si é o mesmo processo. Então segue aí o vídeo, vendo como ficou o resultado. Depois coloque aí nos comentários que técnica que você queria que eu postasse aqui, que eu gravasse para vocês, que toda semana eu tô trazendo receitas e dicas. Então, olha, curte, segue e compartilha.